Já começamos? Já estamos no ar? Estamos no ar já? Muito bem. Nosso boa noite a todas e todos que estão nos honrando com suas presenças nesta sala. É uma grande alegria estarmos aqui, né? Uma grande alegria estar com todos vocês, uma grande alegria estarmos com o professor Marcos de Mário, a quem admiramos, um trabalho formidável. Portanto, a noite de hoje promete grandes reflexões e queremos que consigamos propostas efetivas, né? Essa é uma promoção do IESE, que é o Instituto Educacional Ser Integral, que foi fundado lá em 2017, com o objetivo de estar trabalhando, como o nome fala, ser integral, né? Suas potencialidades, pensando nesse viés moral, contribuindo para com a formação de um mundo melhor. E é com isso que todos nós estamos envolvidos. Eu sou Ayrton Parra, José Ayrton Salazar Parra, participamos com toda a equipe e juntos haveremos de construir, ou pelo menos oferecer a nossa parcela de contribuição para a construção de um mundo melhor. É isso que nós queremos. O IESE tem a honra de receber o professor Marcos de Mário, ele que é lá da cidade do Rio de Janeiro, e antes dele estar dando o seu boa noite, fazendo a sua saudação inicial, eu vou apresentá-lo, né? Professor Marcos de Mário é fundador e diretor do IBEM, Instituto Brasileiro de Educação Moral, e a sua sede é lá no Rio de Janeiro, né? Ele é autor de mais de 30 livros já publicados, e alguns deles, A Educação Moral e Sua Aplicação na Família e na Escola, Pedagogia da Sensibilidade, Escola do Sentimento, Além das Aparências e outros tantos, né? São mais de 30 livros já publicados. O professor é palestrante, é consultor, é desenvolvedor de palestras e treinamentos, tanto na área educacional como na área empresarial. Em 1999, o IBEM Educa foi fundado. Portanto, neste ano de 2021, já com 22 anos, né, professor? 22 anos, Verdade. Já tem uma história escrita e desenvolve muitos projetos muito interessantes. Inclusive, eu convido a todos a visitarem, fazendo às vezes o professor aqui já, né, atravessando, convido a visitarem a página do IBEM Educa, ibemeducaead.com.br. Lá tem vários programas, cursos. Eu falei para o professor que eu já estou quase aluno, já vou me matricular lá. E ele tem vários projetos. Projeto Escola do Sentimento, que eu quero ver se nós conseguimos o tempo para falar um pouquinho dela. Pedagogia da Sensibilidade. Programa Vivendo Sempre em Paz. Projetos de roda de conversa. E em 2018 eles começam a oferecer o curso EAD, online. Dê uma olhada lá que tem coisas muito interessantes. Seja para educadores, seja para pais, seja para gestores, porque esse caminho da afetividade, da competência, é o caminho que vai construir o futuro. Com certeza, nós caminharemos por esse caminho, né? E ele estava nos dando aqui uma notícia de primeira mão, né? Que agora em julho o IBEM TV vai lançar o programa Educação dos Nossos Sonhos. Então vamos aí já aguardar, né? Bom, professor Marcos de Mário, inicialmente muito obrigado por aceitar esse convite. É uma honra, uma grande alegria para todos nós. Por favor, faça a sua saudação inicial, então. Ayrton, a honra e a alegria é minha. Eu agradeço muito a você e a todos do IESE por este convite e pela realização deste evento muito importante
para falarmos da educação para a paz, falarmos do ser integral, do papel da escola e da família nessa educação. É com muita alegria que estou aqui com vocês para dar a minha possível contribuição a tudo que está sendo, então, conversado, não apenas para os dias de hoje, mas também visando o nosso amanhã. Muito bem, e é isso que nós queremos, né? O hoje e o amanhã, com certeza. Muito bem. O tema que nós estaremos tratando na noite de hoje é educação do ser integral proposta para a paz. E esse tema chega em um momento de nosso planeta, de nossa história, que não poderia ser mais pertinente, né? Nós falamos em paz e todos imaginamos aquele cenário bonito, bacana, mas infelizmente nós ainda esbarramos no fantasma da violência. E a violência ela se manifesta por N formas, né? Muitas vezes nem tão visível. Existem muitas violências que estão veladas e a nossa sociedade às vezes não a percebe. Eu posso aqui citar como exemplo de uma violência velada a miséria, por exemplo, que às vezes nós não enxergamos, mas ela está aí. E eu me recordo de uma aula de campo onde fomos a um lixão, não era um aterro sanitário, e lá nós vimos muitas crianças andando por aquele resíduo, né? Aquele lixo que não serviu para ninguém, mas ela estava buscando seu sustento. Então, crianças naquele ambiente contaminado. Então, tem muitas violências, né? Os preconceitos de todos os tipos, mesmo por parte de, às vezes, pessoas que se dizem não preconceituosas. Enfim, muitos tipos de violência. E algumas que nos preocupam mais. Algumas que representam verdadeiras ameaças, né, para a própria humanidade. Nós vimos aqui um levantamento do Instituto de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, que em 2017 nós tínhamos quase 15 mil dispositivos nucleares. Então veja que essa é uma ameaça de violência que está ali caladinha, mas viva, com poder gigante, se for acionada. Por aí nós conseguimos compreender que a questão da educação moral é extremamente necessária. Precisamos construir uma sociedade com moral, com ética, né? E para isso nós precisamos da liberdade e da justiça. Liberdade e justiça são pressupostos da moral. E essa educação moral tem que estar implantada em nossa sociedade. E não tem como começarmos de forma diferente, né? O professor tem a mania de trabalhar com definição. Então, vamos iniciar a nossa conversa na noite de hoje, pedindo para o professor Marcos comentar para a gente, né, sobre o que é a educação do ser integral. Professor, por favor. Bem, primeiramente, nós temos que entender o que seja educação. Vamos começar por aí. Porque educação não é o processo de ensinar conhecimentos aos outros. Como cunhou a palavra nosso querido professor José Pacheco, da Escola da Ponte, em Portugal, isso é ensinagem. A educação é o processo de desenvolvimento de todo o potencial do indivíduo e permitindo que ele mesmo faça esse desenvolvimento. Aí ele terá que ter, então, autonomia, a liberdade, e vai também desenvolver o senso crítico, que é a criticidade e assim por diante. E nesse caso, o educador, nosso querido professor, ele então vai fazer o papel de orientador e facilitador desse processo. Com essa definição, nós logo percebemos o quanto a escola, pelo menos aqui no Brasil, se afastou da educação. Porque hoje
nós temos, e aliás, muito bem colocado, apropriadamente colocado, nós temos sistemas de ensino, sejam eles públicos ou particulares, onde deveríamos ter sistemas de educação. A escola de hoje não educa mais. A escola de hoje ensina, mas também não permite que o aluno aprenda. E eu não estou falando aqui em memorizar conteúdos. Hoje que nós estamos com a pandemia e com ensino online, esta semana mesmo, eu acompanhei aqui uma sobrinha neta, que está na primeira série do ensino fundamental, então, estudando online, e eu fiquei com ela, do lado dela, durante 4 horas, acompanhando. E o que eu vi foi uma professora muito esforçada, claro, tentando fazer o seu melhor ali, uma parte de alunos em sala, portanto presencial, outra parte online. E por que ela fez? Ela estava seguindo um caderno de exercícios, uma apostila do sistema de ensino ao qual a escola pertence, e foram 4 horas em que ela simplesmente acompanhou o caderno de exercícios, passando os exercícios e, a partir deles, tentando ensinar os raciocínios, como é que era, ou deixava de ser. Bom, isso não é educação, porque a verdadeira educação pressupõe o trabalho do desenvolvimento do senso moral, da ética. Lembrando que todos nós somos seres humanos, e como seres humanos, todos nós temos inteligência e temos sentimento. Não é possível desenvolver apenas o cognitivo, a parte intelectual. Nós precisamos também desenvolver o emocional, o afetivo, o sentimento. Só que não temos dado espaço para isso na escola e muitas famílias estão perdidas, porque nós, eu, Ayrton e outros aqui que já passamos de uma certa idade, nós viemos de um sistema que não nos educou para sermos pais, para sermos avós, né, para sabermos educar os nossos filhos e os nossos netos. Mas nada está perdido. Como dizia o Rubem Alves, esse grande educador brasileiro, nós precisamos ser esperançosos, nunca perder a esperança que vamos entender que em educação nós precisamos equilibrar o desenvolvimento cognitivo com o desenvolvimento emocional, porque somos seres integrais. Eu não sou apenas conhecimento, apenas inteligência, mas também eu não sou apenas emoção, sentimento, eu sou as duas coisas. E priorizar a ética. Porque enquanto nós não priorizarmos a ética, nós teremos gravíssimos problemas. O grande pilar dessa educação do ser integral é o amor. Ou seja, aprender a amar. E para aprender a amar, nós temos que colocar em prática a regra de ouro da educação. Regra de ouro que já é entendida, inclusive, pelos educadores norte-americanos. Ou seja, nós precisamos, nós adultos e as novas gerações, todos precisamos aprender a fazer ao outro somente aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse. Isso não tem nada a ver com religião. Nós estamos falando de educação. Isso é uma regra de ouro da educação e que é o que está justamente faltando. Então, o ser integral somos todos, porque somos dotados de pensamento, de consciência, de inteligência, de razão, mas dotados também de sentimentos, de emoções. E a educação moral é aquela que propõe o equilíbrio do desenvolvimento dessas duas áreas e priorizando justamente o viver ético, para que possamos, então, saber respeitar os direitos do outro, como queremos que ele saiba também respeitar os nossos direitos. Perfeito, perfeito. Essa afetividade, esse amor na educação, nós temos o exemplo aí que a história nos traz. Né? Pestalozzi, acho que já traz com muita evidência essa forma, né? Quando ele constrói sua escola e recolhe os alunos que tinham passado pelos horrores da guerra e os trata como filhos,
praticamente, né? Montessori, que faz um trabalho maravilhoso nesse sentido, e tantos outros. Nós vamos estar voltando nesse assunto e, para dar sequência, nós gostaríamos de fazer a seguinte colocação. Antes de chegarmos na escola propriamente dita, nós vamos passar pela questão social e aí nós chegaremos na escola. Estou vendo aqui vários educadores na sala conosco, estamos vendo gestores, né? Família, pais, mães. Não vou conseguir saudar a todos, mas sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado pela presença. Já começou a chegar, inclusive, perguntas aqui, né? Olha aí, a Amanda já está fazendo uma pergunta, antes de eu partir, então, lá para aquela questão social. Como é possível trabalhar as competências socioemocionais com nossos alunos em ambientes virtuais de aprendizagem, né? Isso nos pegou no contrapé. Quantos mestres ainda não estavam familiarizados com essas ferramentas e, de repente, se veem na necessidade imposta por uma pandemia de trabalharem com esse viés, com essa ferramenta. E como trabalhar essa competência socioemocional, já que a escola tem esse compromisso de trabalhar a formação intelectual, acadêmica, mas também a emocional? É possível, claro que é possível. Você lembrou bem que boa parte dos professores, ainda mais do ensino fundamental e do ensino médio, não estavam preparados para fazer o ensino online. Uma massa muito grande de professores sequer conhecia as ferramentas da internet online, como ferramentas de videoconferência e as ferramentas próprias da educação à distância. Todos foram tomados realmente de surpresa e tiveram que se preparar muito às pressas, e muitas secretarias de educação e muitas escolas também se viram perdidos, porque os pedagogos, os profissionais também não estavam preparados para isso, e levaram um tempo até reagir a essa questão de trabalhar online e como fazer o trabalho online. Mas é possível, porque como nós estamos aqui, nós estamos online, e se você utilizar, por exemplo, uma plataforma de videoconferência, ou esta, que uma plataforma muito rica também, a primeira coisa que o professor deve fazer, e aliás ele já deveria estar fazendo isso lá na escola, a primeira coisa a fazer quando os alunos começarem a entrar online, é você saudá-los, olhar para todo mundo, perguntar, e aí fulano, como é que você está? Está tudo bem? Como é que foi de ontem para hoje? Ou como é que foi o fim de semana, né, se for a segunda-feira? Quem quer contar alguma coisa, algum caso? Quer perguntar algo? Claro que muitos professores vão dizer assim, mas aí eu estarei perdendo tempo na minha aula. Como é que eu vou passar o conteúdo? Porque isso aí vai levar quanto tempo? 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos fazendo isso? Veja só, professor. Você não está perdendo tempo da sua aula. Você, na verdade, está ganhando seus alunos, você está enriquecendo o processo educacional, e ao ouvi-los, você vai detectá-los, você vai apreendê-los, conhecê-los melhor e permitir que eles também conheçam. Eu vou dar um exemplo aqui de uma live feita com alunos, e eles começaram assim, e eu falei assim, vem cá, deixa eu abrir com vocês aqui, vocês devem estar curiosos, eles eram do interior aqui do Brasil, eu falei, vocês devem estar curiosos com relação a eu ser do Rio de Janeiro, não é mesmo? Aí ficaram meio assim, então, quem quer fazer uma pergunta? Aí o outro lá falou assim, eu quero, então tá, faz a sua pergunta. É verdade que aí tem mar? É. Aqui tem mar, muita água salgada, tem muita praia. Você nunca esteve na praia? Não, nunca estive. E você gostaria de estar? Eu gostaria. Quem mais quer vir aqui para o Rio de Janeiro? E o bate-papo foi assim. Isso deixou a live numa leveza tão grande que eles começaram a se abrir.
E aí, daqui a pouco, eu estava mais ouvindo do que falando, histórias, isso e aquilo. Então, ali foi uma beleza a live. Então, você está trabalhando o desenvolvimento socioemocional, adequando a sua linguagem, fazendo alguma atividade, você propõe alguma atividade. As ferramentas, por exemplo, de educação à distância, pelo IBEM Educa, nós utilizamos a plataforma Moodle, que é uma plataforma especializada em educação à distância. A plataforma é riquíssima em ferramentas para você utilizar. E tem coisas extraordinárias. Existe até vídeo interativo, em que você, ao mesmo tempo que está assistindo o vídeo, você interage com ele. É fantástico. E aí você, assim como você trabalha desenvolvimento cognitivo, você pode online também desenvolver atividades para o desenvolvimento socioafetivo. Nós, educadores, temos que lembrar, mais nada, que os educandos, seja qual for a faixa etária deles, mas, mais nada, eles são pessoas, gente, seres humanos, que não estão sentados à frente do celular ou do computador só para ficar ouvindo. Você dá aula de história, de geografia, de matemática, de língua portuguesa e assim por diante. Isso até um robô pode fazer. Se eu for no famoso Dr. Google, eu vou aprender. Vou lá no YouTube, eu vou aprender. Mas eu quero mais, eu sou um ser humano, que estou lidando com outro ser humano. Então, técnicas de sensibilização dos sentimentos, atividades que provoquem colaboração, a discussão, o debate, tudo isso enriquece muito, e aí é o nosso caminho para trabalhar esse desenvolvimento socioemocional. Perfeito. Antes de mais nada, eu preciso demonstrar ao educando que a vida, o cenário que ele vive, o meio, a realidade, a cultura dele me interessa. Se eu não conseguir estabelecer essa relação, nós não teremos uma efetividade no processo educacional. Nessa distância, né, cria-se um fosso entre o mestre, o professor, enfim, o educador e o educando. Embora todos sejamos educadores, todos sejamos educandos, mesmo dentro de uma sala de aula ou onde quer que seja, né? Então, esse respeito, o partir do conhecimento do aluno, o respeitar a história dele, o considerar o cenário particular dele, isso é fundamental. Se estabelece uma relação de confiança, né? E quando eu confio, eu vou para onde for. Não tem, né? E esse era um pressuposto de Pestalozzi também, né? Ele era o primeiro a se levantar, o último a se deitar, e vivia ali com todos os alunos e demonstrava na prática que ele se importava com aqueles educandos, né? Então é isso, ele tem que entender que o educador se importa com ele, e aí vai ser um amigo realmente, e não vamos confundir em disciplina, nada disso, né? Essa amizade é saudável. Olha, nós estamos com várias pessoas e eu preciso aqui fazer uma saudação especial ao Jorge, lá de São Juan, Argentina, que está nos ouvindo, participando. Graças, Jorge. A todos os familiares aí, saludos, um grande abraço. E a minha filha Amanda Salazar, que lá de Praia Grande também está aqui, já mandou seu boa noite. Beijo, filha, saudade. Essa pandemia está aí cavando essa distância, mas logo superaremos, né? Bom, vamos para uma outra questão, né? Uma outra proposta aqui de reflexão. Na sociedade, nós notamos um discurso moral. É claro que agora eu vou generalizar, tá certo? Então, nós notamos um discurso moral. Porém, quando vamos ver as práticas, nós percebemos que existe muita imoralidade nessa questão da prática. Existe uma certa hipocrisia, né? E uma distância entre o discurso e a prática. Você, Marcos, nos seus textos, inclusive na Carta pela Paz, você usa muito um termo que é sensibilidade. Eu gosto desse termo, porque eu defendo a seguinte ideia. Às vezes as pessoas falam, nós temos que trabalhar pela conscientização. Mas conscientes todos nós já somos. Nós já sabemos quais são os problemas. Nós somos conscientes disso. Nós não estamos sensibilizados para essas questões, né? Então, por exemplo,
uma pessoa que lança um agrotóxico em larga escala. Ele sabe o mal que ele está provocando, mas em nome da produtividade, do lucro, ele aplica esse agrotóxico, mesmo sabendo que nós temos experiências formidáveis de agricultura orgânica, não é? Mas ele insiste nisso. Ora, ele sabe o mal que ele está provocando, ele é consciente disso, mas ele não se sensibilizou. Uma indústria que joga um poluente num rio, e vamos pegar o gancho aqui puxando a sardinha para a minha área, que minha área é ecologia, Marcos. Então, uma indústria que joga um poluente no rio in natura, sem tratamento, ela é consciente, né? Aquele gestor é consciente do mal que estará provocando, mas ainda não se sensibilizou. Marcos, como trabalhar nesse sentido? Como sensibilizar e despertar essa sensibilidade para que as pessoas reformulem suas práticas, se sensibilizem para a questão, porque conscientes todos nós somos. Nós temos 3 passos no processo educacional para isso, que nós chamamos de sensibilizar, despertar e conscientizar. Então, são 3 passos para nós darmos. Primeiro, que é sensibilizar para o problema, sensibilizar para a questão. Depois que você sensibiliza, você desperta para as consequências, que não são apenas para os outros, mas também para si. E, finalmente, você leva a pessoa, né, o nosso educando, a se conscientizar do tamanho da questão, das consequências, para que ele, então, utilizando o senso moral, possa fazer a melhor escolha, pensando não apenas em si mesmo, mas pensando nos outros. Vou dar um exemplo aqui bem prático para trabalhar isso. Certa vez, num evento com adolescentes que eram ligados a uma comunidade aqui da cidade do Rio de Janeiro, nós tínhamos dado um intervalo para um lanche, e alguns deles tinham formado lá uma rodinha e estavam conversando. E eu ouvi quando um dos jovens disse assim, olha, para nós termos paz aqui no Rio de Janeiro só tem um jeito, nós temos que acabar com todos os bandidos, todos os criminosos. Né? A gente tem que matar todos eles, porque matando todos eles só vão ficar os bons. Aí eu ouvi aquilo e entrei na roda. Falei, vem cá, quer dizer, vamos lá, deixa eu ver se eu entendi aqui. Então, para ter paz aqui no Rio de Janeiro, acabar com os problemas, nós temos que acabar com os bandidos, é isso? É isso mesmo, tio. E para acabar com os bandidos, nós temos que matar todos eles. Porque aí só vai ficar a gente boa, ficando a gente boa, vão acabar os problemas. Tá, tudo bem. Mas olha só, você é jovem, você vai crescer, você vai se tornar um adulto, e, acredito eu, você vai ter filhos. Vamos fazer um faz de conta aqui. Digamos que um dos seus filhos, apesar dos seus esforços, ele se desvia e vira um bandido, um criminoso. Bom, mas não tem problema. Aí eu vou lá, eu pego a arma, vou atrás dele e o mato, né, para tirá-lo daqui, certo? Aí ele arregalou os olhos e disse, não, aí não, né, tio? Por que não? Qual é o problema aí? Não, mas aí ele é meu filho. E daí? Todo criminoso é filho de alguém. Você está abrindo uma exceção? Quer dizer, pode matar o filho dos outros, mas não pode matar o seu filho? Mas ele não é bandido também? Ô tio, o senhor está dando um nó na minha cabeça. Não, eu estou querendo que você pense. Veja só, se isso for solução, porque você está propondo isso como solução, se isso for solução, você sabe muito bem que aqui no Rio de Janeiro, vocês são aqui da comunidade, vocês sabem muito bem que aqui, né, é um tal de polícia matar bandido. Por acaso, o tráfico de drogas acabou? A criminalidade, de uma forma geral, acabou? Ah, não, tio, porque sempre tem quem vai entrar no lugar de quem morre. Ah, então, não adiantou nada, né? Mas aí nós vamos fazer o quê, tio? Boa pergunta. Mas é para isso que nós estamos aqui neste evento. Vocês precisam encontrar a melhor solução. Até porque matar um bandido, um criminoso, como você colocou, não nos isenta de sermos criminosos.
porque nós estamos matando um ser humano. Não importa o que ele tenha feito, é um ser humano, não é mesmo? Ah, mas eu não sei o que fazer. Ah, nem eu. Mas olha só, agora vocês já entenderam a situação, tá? E agora vocês precisam pensar, debater entre vocês uma solução, outra, que consiga, com o tempo, realmente resolver. Mas o senhor não veio aqui para nos ensinar? Não, eu não. Eu vim aqui para fazer vocês pensarem, para vocês se sensibilizarem, para vocês aprenderem a se colocar no lugar do outro, que é o que normalmente nós não fazemos. E olha, vocês estão perdendo tempo. Você ainda não formaram o grupo, não sentaram e não começaram a debater? Vamos, isso aqui faz parte do evento. E aí você vai trabalhando assim, vai trabalhando então mediação de conflitos, sempre fazendo com que eles pensem. Eles têm que se sensibilizar para a existência dos outros e que nem sempre aquilo que lhe faz bem vai fazer bem para o outro. Aí então ele desperta para a grandiosidade da questão e aí sim ele vai finalmente se conscientizar que realmente, se ele jogar o agrotóxico lá, ele salva a sua lavoura e ele vai faturar mais, vai ter mais lucro. Mas, em compensação, ele contaminou o lençol freático, o rio, e tudo isso vai atingir lá a cidade e assim por diante. E ele tem que ter uma visão macro e de futuro, porque ele precisa perceber que hoje está tudo bem para a lavoura dele, mas daqui a algum tempo de tanto agrotóxico, vai se voltar contra ele, porque ele não vai mais conseguir produzir do jeito que produzia. O terreno está encharcado de agrotóxico. E ele vai ter muito mais despesa para melhorar a sua terra, adubar e voltar lá ao seu plantio e conseguir tudo o que ele conseguia antes. Então é assim, sensibilizar, despertar, conscientizar, e aí nós teremos um homem novo para fazer um mundo novo. Você sabe, Marcos, está até fugindo um pouquinho do meu programa aqui, mas é muito pertinente toda essa reflexão, e eu vou fugir um pouquinho do meu programa aqui. Por quê? Você tocou num assunto que me incomoda demais. Eu percebo que existe uma dificuldade muito grande de fazer leitura, né? Eu sempre digo isso. Ler não é decodificar signos, ler não é juntar B mais A e levar, né? Ler o mundo, ler a vida. Então, nós somos herdeiros de uma filosofia cartesiana, onde tudo tem que estar separadinho, tudo é compartimentado. E quando eu compartimento, quando eu separo, eu tenho a dificuldade de ter o olhar sistêmico. E eu não consigo ter uma educação integral sem um olhar sistêmico. Eu tenho que enxergar o todo. Então, quando você fala que a pessoa jogou agrotóxico, mas ele não imagina que vai atingir o lençol freático, é porque falta essa leitura, esse olhar sistêmico, esse global. Acho que esse é um ponto que nós temos que investir muito, sabe? Eu me recordo uma ocasião, todos os anos eu levava os alunos para São Paulo, para a cidade de São Paulo, para uma grande peça de teatro e para caminhar ou para alguma exposição. Então, um ano nós estávamos na Pinacoteca, atravessamos, aí fomos na Estação da Luz, dando uma olhadinha por tudo ali, e eu falei, nós vamos passar, tinha vários irmãozinhos ali na rua, né, na calçada, que eram dependentes, químicos, e eu falei, nós vamos passar, eu quero que vocês observem e não digam nada, e depois nós vamos conversar. E aí assim nós fizemos. Eu percebi no olhar deles a surpresa, a indignação, e aí nós voltamos e falamos, bom, vamos fazer a leitura disso agora, vamos ler isso daí. Então, nós vamos conseguindo estabelecer as relações. Eu falo que esse cartesianismo é muito complicado. Ele concorre conosco quando nós queremos fazer uma visão sistêmica, ou temos um olhar sistêmico, né? Michele Sato, que é uma grande mestra da educação ambiental, ela nos diz assim, eu não sou a favor do desenvolvimento. Aí aquela celeuma, não. Progresso e desenvolvimento é muito diferente, né? Quando eu desenvolvo, eu não envolvo. Então, o crescimento de partes isoladas traz um risco muito grande de provocar prejuízo em alguém. Então, eu preciso ter esse olhar
sistêmico, que você falou muito bem, né? É isso que nós precisamos, desse olhar sistêmico. Dei uma viajada aí, mas vamos lá. Ainda por esse viés social, e eu prometo que eu chego na escola com os educadores já. Mas, na verdade, nós temos que discutir tudo, né? A escola recebe o ser social. Nós temos um arquétipo que vem da sociedade, um arquétipo cultural que se multiplica, que se reproduz. Então, nós temos que estar conversando de cultura e de sociedade como um todo. Mas, ainda nesse viés social, nós vemos que o desemprego é um fantasma, né? O desemprego, de certa forma, ele promove uma agressão, entre aspas. Por quê? Porque, de repente, se eu tenho lá 2 vagas para 500 pessoas, eu preciso eliminar 498. E essa concorrência, de certa forma, é um tipo de violência, é um tipo de agressão. Bom, estamos aí nesse olhar social, mas se formos também para um sistema de vestibular, por exemplo, nós também vamos ver essa concorrência, essa disputa. Eu tenho 40 vagas num curso para 800 candidatos, né? Nós vemos aí cursos como a medicina, que tem, numa universidade pública, né, 200, 250 candidatos por vaga, né? Isso compromete, de certa forma, o cenário de paz. Me lembro que uma ocasião levei os alunos para o Veste e vi lá na camiseta, né? Não vou reproduzir exatamente a frase, mas era tipo assim, olha, a sua vaga já é minha. Então, era uma afronta. Tudo isso, o sistema de vestibular, desemprego e tantas outras questões que nós não temos tempo agora para abordá-las, mas elas passam por um viés político e econômico, né? Um viés que está além da própria escola enquanto instituição formada por educador e educandos. É possível realizar uma educação para a paz nesses setores? Se a gente conseguir acessar esse nível social, nós vamos ter aqui uma cascata que pode melhorar. Se eu tenho um vestibular mais humano, eu falo que eu quero estar vivo para ver esse modelo mudar, para ter escola para todo mundo, né? Eu diminuo essa agressividade, essa concorrência, a necessidade de eliminar alguém. Porque a mensagem é essa. Existiria essa... Você vê essa possibilidade de trabalhar com algum projeto nesses setores? É possível, e eu jamais desistirei de afirmar essa possibilidade de trabalhar por ela, apesar desse sistema perverso, socioeconômico, político, que nós temos na atualidade. Mas nós temos outras formas sociopolíticas para implementar e melhorar a nossa sociedade. E apesar de continuar essa beligerância, essa violência de tantos modos, como você já citou, também existe entre nós o anseio pela paz, o querer a harmonia, o melhor equilíbrio. E nós precisamos formar as novas gerações em relação a isso, mostrar a eles a importância da convivência, né, do convívio social, que nós somos seres interrelacionais, nós somos seres de relação, nós sempre vivemos com os outros, sempre dependemos dos outros, e os outros dependem também de nós. Por isso, então, que nós temos que ter um sistema educacional que trabalhe a ética, a solidariedade, a cooperação, a resolução pacífica de conflitos, levando, então, essas crianças e esses jovens a serem transformadoras do modelo social, hoje perverso, competitivo, que nós temos, e excludente, e porque essa é a verdade. Exatamente. Agora, temos que compreender que esse é um processo lento, gradual, mas com resultados de excelência. Às vezes dizem para mim, mas Marcos,
esse negócio aí de educação moral, escola do sentimento, ética. Não, sim, não, com certeza é o que nós precisamos. Mas veja só, nós precisamos disso para ontem. Isso vai levar muito tempo. Nós temos que fazer uma revolução para mudar tudo. Bem, revoluções normalmente não têm resultados muito positivos, porque se as pessoas não estão preparadas, se não têm a mente aberta para algo novo, as revoluções tendem a virar ditaduras. Não é isso que nós queremos. E eu sempre digo assim, olha só, você está dizendo que o processo da educação moral vai levar muito tempo. Mas eu ouço esse discurso há muito tempo. Imagina se nós já tivéssemos começado isso 20 ou 30 anos atrás. Nós já teríamos, acho que umas 2 gerações já formadas dentro dessa educação moral, dentro da ética, da solidariedade, procurando a mediação pacífica dos conflitos. É uma questão de querermos fazer. E para querermos fazer, temos que sair da nossa zona de conforto. Nós temos que... Porque é muito fácil. Você pergunta a uma professora do ensino fundamental, qual é o seu sonho na vida? E ela vai responder a você, um dia eu quero me aposentar dando aula. Isso não é sonho. Isso é você ficar parado numa zona de conforto. Até porque educação não é dar aula. Então, nós precisamos sonhar e ter essa visão global e imaginar o seguinte, é possível. Na mediação de conflitos, você se pega lá, por exemplo, as crianças, os jovens que brigaram, e fala, vem cá, o que foi que aconteceu? Ele xingou a minha mãe. Tá, e o que foi que você fez? Um tapão na cara dele. Tá bom, vem cá. O que ele falou da sua mãe é verdade? Ô tio, é claro que não. Olha, então se não é verdade, eu não sei por que você se incomodou. Tem um ditado velho, deve ser lá da minha bisavó, sei lá, mas que diz assim, quando não é verdade, saiba ouvir por um ouvido e deixar sair pelo outro. É uma metáfora, tá? Tá, tudo bem, você não sabe o que é metáfora, mas isso daí é trabalho de pesquisa para ser feito. Mas vem cá, você xingou a mãe dele mesmo? Xinguei. Por quê? Porque ele estava lá me cutucando por baixo lá, estava me dando os pontapés, e aí você pegou e xingou a mãe dele. Tá. Vem cá, minha gente, olha só, já sei o que aconteceu. Mas a questão aqui de estarmos sentados é resolver, certo? Tem um conflito, nós precisamos resolver. O que vocês propõem? Aí eles ficaram lá de cabeça baixa sem propor nada. Então, olha, eu chamo eles normalmente de meus filhos. Né? Meus filhos, olha só, eu posso ficar aqui um tempo enorme olhando para vocês, até vocês se resolverem. Eu não tenho problema nenhum quanto a isso, tá? Agora, vocês vão perder o lanche, tem uma série de atividades que vem aí pela frente. E aí, o que vocês podem fazer para resolver o conflito? Até que um, então, ainda de cabeça baixa, disse assim, bom, de repente, eu posso pedir desculpa. Tá, vem cá, se ele de repente pedir desculpa, você aceitaria? Aí o outro disse assim, pode ser. Tá, ok, pode ser. Então vem cá, você que de repente pediria desculpa, você vai pedir desculpa? Pode ser, tio. Ok, então, por favor, então, já que pode ser, que tal pedir desculpa para ele? Mas ele não olhou para o outro e disse assim, desculpa. Não, tá faltando alguma coisa aqui, né? Olho no olho, por favor, levanta a cabeça, olha para o seu colega e fala assim, desculpe. Simples, não é? Aí ele veio assim com timidez, mas falou, olhou para o outro. E aí, você aceita o pedido de desculpa dele? Pode ser. Bom, já que pode ser, por que não aceitar? E se você aceita, por que não olhar agora para ele e também pedir desculpa, porque afinal de contas você também aprontou com ele. Né? Ele pede desculpa para você pede desculpa para ele, e aí, tudo bem? Tá bom, então desculpa. Estamos resolvidos? Acho que estamos. Estamos não. Está faltando alguma coisa aqui, é muito frio. O que está faltando aqui? Bom, aí, de repente, eu posso dar um abraço nele. Bom, se de repente você pode dar um abraço nele, por que não dar? Bom, no final das contas eles se abraçaram, né? E ficaram olhando para mim. Né?
E agora, tio, o que vai acontecer conosco? Ué, acho que nada, né? Mas nós não brigamos. Mas vocês já não se resolveram? Não foi pedido desculpa? Não acabou o conflito? É verdade. Então é o seguinte, se vocês ficarem aqui dentro desta sala, mais um minuto comigo, eu é que vou atropelar vocês, porque eu vou pro lanche. Se vocês não estão a fim de lanchar, é problema de vocês, tá? Mas eu vou. Vem cá, se vocês forem, por favor, não precisam se atropelar na escada até o refeitório. Tem lanche para todo mundo, do primeiro que chega ao último que chegar. Entenderam? Não falou, tio. Maneiro, tio. Tudo bem, tio. Tá. E pronto. Os dois saíram como amigos e eles entenderam. Puxa, olha como dá para resolver. No diálogo. E resolver de forma pacífica o conflito. Então nós temos que trabalhar isso bastante, sem fazermos radicalismos ideológicos, nada dessas coisas, porque o caminho é a paz. O caminho é essa educação integral. O caminho é sensibilizar. O caminho é educar para que eles aprendam a se colocar no lugar do outro. E aí nós vamos, sim, transformar a sociedade humana. Perfeito. Goleman nos ensina, né? Inteligência emocional, é isso, é sensibilizar. Essa é a palavra. E a mediação de conflito é uma arte, né? É uma arte. Porque muitas vezes, como que nós vemos essa mediação de conflito? Os dois aprontaram, vem cá, dou uma esfrega nos dois, né? E não resolvemos o problema. Simplesmente ampliamos essa agressão. Então, a mediação de conflito é realmente algo que deve ser realizada com muito cuidado, com muito tato, né? Porque sensibilizar é o que faz a diferença. Você estava dizendo, eu estava me lembrando aqui de alguns episódios, de algumas passagens também. Nós não temos tempo para estar entrando assim, mas realmente funciona. Nós podemos dizer que funciona, né? Olha, gente, boa noite para todo mundo. Estou vendo aqui bastante. Boa noite, Rafa. Obrigado pelo apoio. Vizinho aí. Preciso dar um abraço especial para o meu irmão de coração, Luiz Carlos Stiller Pena, professor lá na Universidade Nacional de Brasília. Fomos docentes juntos aqui na Unimep, na Universidade Metodista de Piracicaba. Meu irmão querido, saudade de você, viu? Da sua família. Grande abraço aí. Obrigado pelo carinho e apoio de sempre. Bom, vamos chegar na escola. Olha isso o tempo. Rapaz do céu. Vamos lá para a escola. Nós enxergamos hoje uma situação um pouco confusa em determinados aspectos. Nós temos a família que muitas vezes tem uma estrutura complicada, onde o pai está trabalhando, a mãe está trabalhando, o filho tem que estar com todos os seus momentos vagos ocupados, né? Vago que eu digo é aquele que não está na escola. E o que nós vemos é que a família, às vezes, é claro que eu estou generalizando, né? Mas às vezes ela delega a formação moral para a escola. E o ditado antigo, né? Como é que é, Marcos, é da bisavó, né? Educação vem de casa, né? E é verdade mesmo. E aí nós temos um conflito, o professor fala, isso não é obrigação minha, eu não tenho que estar trabalhando essa formação moral, quem educa é o pai, né? Olha lá, o Neco está colocando obrigado, Zé, saudade, pouca gente sabe que é Zé Ayrton, né? Mas é isso. E aí, nós vamos chegar na escola. Vamos chegar na escola em si. A escola, eu percebo que ela está viajando por uma ambivalência. Ela precisa, por um lado, preparar esse educando para o mercado de trabalho, né? De forma que ele esteja pronto para a competitividade, que ele esteja formado para o mercado, enfim, tem esse viés. Por outro lado, ela também tem que trabalhar o sujeito moral, ela também tem que fazer a educação moral. Eu falo brincando que a escola hoje, ela surfa numa pororoca, né? Por que eu digo surfa numa pororoca? Porque é o encontro de duas águas, e são águas distintas, né? Às vezes eu vejo a escola nova, olha, e a gente fica contente, a escola nova. Você vai ver, é uma escola que encheu de disciplina de empreendedorismo, de mercado,
Não que não tenha essa importância, mas que escola nova, então está optando por um lado dessa água. Como que a escola surfa? Ela precisa continuar surfando nessa pororoca, ora por uma água, ora por outra. Ela precisa definir uma postura. Como que ela consegue fazer essa mágica, Marcos? Como ela sobrevive nesse cenário de pororoca aí que ela está? Que não é fácil. Os educadores são heróis aí. Bem, todos nós educadores precisamos entender que a escola não é o prédio físico, a escola não é a metodologia, a escola não são os recursos pedagógicos. A escola são pessoas. A escola só existe porque nós, seres humanos, estamos na escola e fazendo a escola. Seres humanos com seres humanos. E todos nós, educadores, precisamos entender que a escola não promove a educação integral desse ser integral sozinha. Hoje, nós estamos trabalhando o conceito de comunidade de aprendizagem. Ou seja, a escola, ela faz parte de um meio sociocultural. Tá? A escola precisa abrir os seus portões e derrubar os seus muros. E precisa interagir com a família. E não só com a família, precisa interagir também com os agentes sociais do seu entorno. A escola é da comunidade. Então, a comunidade precisa entrar na escola, trabalhar com a escola. Pessoas com pessoas. E aí, sim, a escola não vai ficar mais nesse dilema da pororoca, como você bem colocou, surfando para cá e para lá. Ela não foi feita para isso. A escola foi criada para ser um instituto social de educação do ser humano, mas um instituto que precisa ficar inserido na escola. Aqui mesmo no Rio de Janeiro, visitei uma escola pública, no caso era uma escola pública, nós fomos chamados, né, pelo nosso instituto para irmos até a escola para conversar, e ela fica, então, bem próxima, né, a uma comunidade mais carente aqui do Rio. Então, quando cheguei, eu estava acompanhado lá com outro companheiro do instituto, aí nós chegamos, assim, olhamos, né, não deve ser aqui, isso aqui parece ser uma indústria, uma empresa, né, porque os muros tinham por volta aí de uns 6 metros de altura. O portão, aquele portão de ferro pintado lá de azul, e todo fechado, e não tinha campainha, não tinha nada. Pô, mas se o endereço que nos foi dado é aqui mesmo, né? E pintado de branco e azul, que são as cores da Prefeitura do Rio de Janeiro, só pode ser aqui, né? Aí batemos, chamamos, aí finalmente vieram atender. Era a escola. Lá para dentro, outro choque. E quando entramos, era grade para todos os lados. E para ir para qualquer setor da escola, alguém tinha aqui na frente com o chaveiro na mão. Mas por que ter essas grades todas? Porque senão os alunos destroem tudo. Aliás, a ex-diretora, porque agora ela foi substituída, ela tirou todas as portas, né, de madeira das salas e mandou instalar tudo de portas de ferro, com aquela famosa janelinha, né? Então eu estou dentro de uma prisão. Eu estava certo lá na rua. Isso aqui não é uma escola. Isso aqui é uma prisão, é uma penitenciária, é um abafador dos seres humanos, das consciências. Pode o processo educacional dar certo dentro dessa escola? Não pode. Não tem como. Ainda mais partindo dessa consideração que os alunos não são gente. Os alunos devem ser ETs, vindo de qualquer outro mundo, e que eles não têm educação. Sim, se eles não têm educação, a escola serve para quê? Educar. Mas nós precisamos da contribuição dos pais. E os pais de hoje não sabem dar limites aos seus filhos. Certo. Então vamos chamar os pais de volta para a escola, porque os filhos precisam de educação. Eles, pais, precisam de reeducação. E nada melhor do que o ambiente da escola para fazer isso. Mas aí nós vamos fazer quando? Vamos fazer no sábado. Não sou pago para vir na escola no sábado. Mas você é um educador ou é simplesmente um professor burocrático que só quer seguir o currículo
e o que a direção manda, e depois você não quer saber de mais nada. Aliás, para ter esse professor, é melhor não tê-lo. É melhor ele procurar qualquer outra coisa para fazer na vida. Porque nós precisamos amar o que fazemos. E precisamos entender que somos gente, somos pessoas, seres humanos. Então é por aí que o trabalho tem que ser feito. A escola não pode mais querer ficar sozinha e fazer todas as coisas sozinha. Porque essa escola, que é chamada de escola tradicional, conservadora, é uma escola falida e que faliu a educação. Então, ela precisa se reaproximar da família, permitir a participação dos pais e responsáveis, precisa chamar de volta a comunidade, derrubar os muros, os portões, as grades, e se trabalharem como gente que nós somos. E aí, então, vai ser uma maravilha. Mas onde nós temos isso? Nós temos isso, ou já tivemos isso, no movimento das escolas novas, entre o final do século XIX e a primeira metade do século XX, destacando aqui Celestin Freinet, Adolphe Ferriere, Maria Montessori e tantos outros. A Escola da Ponte, desde a década de 1970, lá em Portugal, o nosso José Pacheco e tantos outros. E aqui no Brasil, em 2016, a então direção do nosso MEC, Ministério da Educação, diplomou, certificou 178 escolas e organizações de todo o nosso Brasil como escolas e organizações inovadoras e criativas da educação básica brasileira. Então, nós temos, por exemplo, a escola Amorim Lima, lá em São Paulo, que é uma escola pública, a Campos Sales, que também é uma escola do município de São Paulo, a Escola da Serra, lá em Belo Horizonte, a Vila Verde, que fica também em São Paulo, o Conhecer, que fica lá em Leopoldina, Minas Gerais, entre tantos outros, e não são escolas experimentais. O Âncora, bem lembrado, em Cotia, não são escolas experimentais. São escolas inovadoras, criativas, que estão fazendo diferente e mostrando que fazendo diferente e se abrindo para a família e para a comunidade, o processo educacional dá muito mais certo. Ele vai no âmago da questão da formação moral, porque essas escolas têm projetos pedagógicos que priorizam essa formação moral. Porque não adianta você ter todos os diplomas do mundo, você tá PhD, sei lá quantas vezes, MBA e vai por aí afora, se você não tiver sentimento, se você não souber olhar para o próximo. Porque o que está faltando para nós hoje em dia são seres humanos com sentimento, sensíveis às questões sociais. Nós temos, nas altas esferas governamentais, nós temos autoridades formadas em sociologia, em economia, em administração, e vai por aí afora, mas não conseguem resolver os nossos problemas sociais. Por quê? Porque eles não estão despertos e conscientes para essa sociedade global que nós vivemos hoje em dia. Então, a escola tem que parar de surfar sozinha na pororoca. Pelo contrário, ela tem que sair disso e se abraçar com a família e a comunidade num novo projeto pedagógico, uma nova metodologia para fazer diferente, para que, então, os educandos depois façam a diferença na sociedade humana. Perfeito, Marcos. E eu estava falando, eu estava pensando, né? Realmente a escola, de certa forma, ela se ilha. E não dá, nós não podemos ter esses muros para a comunidade. E como eu posso pensar em formar um sujeito social que vai interagir com sua comunidade, isolando-o da comunidade, né? E quando você aproxima, você realmente desperta para as questões e amplia esse poder educacional. Nós tínhamos um projeto, ainda saindo um pouquinho do meu programa aqui, mas acho que vale para ilustrar, um projeto que dava muito certo. No primeiro ano do ensino médio, o professor de filosofia ia trabalhar com humanismo, então nós propunhamos um trabalho, um projeto muito bacana, que era junto ao chamado asilo, né, o lar de idosos.
mas não era aquela visita de chegar lá e ficar aluno de um lado, o residente de outro. Então, o que nós fazíamos? Íamos até o lar, fazíamos uma relação de todos os residentes daquele lar e pegávamos algumas características, idade, se tinha alguma atividade, enfim, características de cada um deles. Chegávamos na sala de aula e aí nós sorteávamos esses residentes para cada aluno. E ele tinha, por compromisso, levantar a história de vida desse residente. Naquele dia nós levávamos um bolo, alguma coisa assim, ele ia atender aquele idoso, né? E aí tinha um detalhe, era proibido levar celular para gravar, não podia levar bloco para anotar, porque nós temos que desenvolver uma outra coisa importantíssima, né? Que Siddhartha Gautama falava até, né? O ouvir, ele se assentava à beira do rio para exercitar o ouvir. Então, ele tinha que ouvir. Esse aluno sentava, era lindo de ver. Cada um com o seu idoso, e lá ouvindo a história daquela pessoa. Tinha aluno que se emocionava, e depois o professor de filosofia fazia a conclusão desse projeto em sala de aula. O que ele se sensibilizava era uma coisa impressionante, a ponto de depois quererem voltar. Eles chegavam, pô, Arthur, podemos voltar? Claro que vocês podem, mas a escola não precisa estar junto. Porque eu queria essa autonomia, né? Essa interação Sim. por eles, né? Por si. Então, realmente, nós temos que abrir as portas da escola à comunidade, nós temos que interagir. Se queremos formar sujeitos com cidadania, com consciência crítica, política, eu não posso isolá-lo, né? Ele tem que interagir. Marcos, já são 9 horas, olha que beleza. Estamos com bastante educadores aí na sala, que gostoso de ver, com gente muito querida aqui, grandes amigos. Muito obrigado mais uma vez aí. Mas, antes de encerrar, eu queria ainda tocar em mais um ponto, né? Nós falamos das escolas novas, e elas são muito bem-vindas, e às vezes nem são tão novas, né? Porque, como já dissemos, Pestalozzi já trabalhava essa metodologia. A Escola da Ponte, se não me falha a memória, é 1976, e a Sim. história da Escola da Ponte, lá em São Tomé de Negreiros, se não me engano, né? Perto da cidade de Porto, lá, ela é concebida pelo José Pacheco, que é uma criatura fantástica, residente no Brasil, agora trabalhando com alguns projetos aí no Ministério, né? Eu sou fã de carteirinha do José Pacheco, e ela acolhe alunos, às vezes, na época eram alunos com dificuldades, de diferentes níveis aí. E deu resultado fantástico. Falei do âncora de Cotia, que tem mais ou menos um modelo do que você propõe na sua escola do sentimento. Como nós já conversamos antes desse encontro aqui propriamente dito, é um projeto, é um formato que às vezes pode causar uma certa estranheza para aqueles que só estão acostumados com o modelo convencional, né? Escola dividida em classe, série e tal. Mas você tem esse projeto muito bem concebido. E o que é importante, traz resultados. Eu sempre digo isso. Alguma coisa é boa ou não, observa o resultado, né? Contra fatos não existem argumentos. O resultado é soberano. Vamos observar isso. O que nós queremos está dando resultado? Eu gostaria que você nos falasse um pouco desse projeto da Escola do Sentimento, né? Como que funciona, como é? Traz para a gente um pouco dessa sua experiência, por favor. Bom, o IBEM Educa, que é a organização que nós fundamos, e já está aí em atividade há 22 anos, leva o projeto Escola do Sentimento a todas as escolas, sejam elas públicas ou particulares. E nós sempre lembramos que transformar a escola numa nova metodologia, com um novo projeto pedagógico, leva tempo. Ninguém imagine que chamando o IBEM Educa e fazendo um treinamento para os professores, que no final do ano já está tudo transformado. Não, porque não acontece dessa maneira. Há todo um processo que leva, no mínimo, um ano para começar a engrenar e a escola começar a se transformar.
porque se professores, pais, responsáveis, alunos, funcionários de apoio, direção, coordenação pedagógica, enfim, se não comprarem o projeto, se não acreditarem no fazer diferente, ele não vai dar certo. E a escola vai se transformar numa escola inovadora, ou escola do sentimento, com o tempo, que vai levar talvez 3 anos, talvez 5 anos, porque isso é assim mesmo, é dessa maneira. E é um projeto dinâmico, porque sai ano, entra ano, um ou outro professor é substituído, alunos novos entram, outros vão embora, então é toda uma dinâmica. Aquilo que deu certo num ano pode não dar certo no ano seguinte. Mas o projeto propõe que se eleja o amor como fundamento da educação, o que Pestalozzi fez lá no Instituto de Yverdon, que funcionou de 1804 a 1824. E a partir disso, que tenhamos uma nova dinâmica. O professor, paulatinamente, vai parar de dar aula, vai parar de ensinar. As salas de aula vão se transformar em espaços de aprendizagem coletiva, porque os alunos passarão a trabalhar em grupos de pesquisa. E eles poderão eleger, dentro do currículo, eles poderão eleger os temas que eles querem estudar. E claro que isso tudo é muito bem organizado, porque existem as folhas de projeto, então o grupo tem que lançar o tema, as finalidades, os objetivos a serem alcançados, o tempo que vai durar assim, o estudo, a pesquisa. O professor vai ser, então, o orientador de todo esse processo e vai sempre sentar com os diversos grupos, orientando-os, ouvindo-os, debatendo, tirando dúvidas. E aí, então, nessa dinâmica, nós teremos as rodas de conversa, os debates, as assembleias, os grupos de responsabilidade, a biblioteca viva, né, que é aquela biblioteca hoje, física e digital, em que todo mundo pode interagir pesquisando, então, entrevistas. Então, é uma escola com uma outra dinâmica. Mas eu sempre alerto, não adianta trocar metodologia. Não é uma questão de metodologia por metodologia. Não é questão de alterar didática por outra didática e assim por diante. Não é isso. Há toda uma filosofia educacional, há toda uma visão pedagógica que precisa ficar muito bem entendida para que o projeto Escola do Sentimento possa dar certo. Mas ele dá certo? É a grande pergunta. Claro que dá certo. Nós temos uma escola parceira do IBEM Educa, que é o Centro Educacional Conhecer, da cidade de Leopoldina, Minas Gerais. Eles começaram a transformar a escola a partir de uma visita que eles solicitaram e que foi feita pelo José Pacheco, da nossa Escola da Ponte. Hoje o Pacheco está radicado aqui no Brasil, morando e trabalhando com seus projetos em Brasília. E aí lá começou a fazer a transformação. Na sequência, num evento educacional, eu conheci o pessoal do Conhecer, começamos a trocar algumas ideias. Olha, você mora no Rio de Janeiro, é perto. É perto? Onde é que fica Leopoldina? Porque eu não tinha noção de onde ficava Leopoldina, eu confesso. Eu falei, não, são 4 horas de viagem. Bom, 4 horas, para quem atravessa o Brasil de vez em quando, é perto, tá certo. Vai lá, vamos marcar. Aí foi marcado, eu fui, conheci o trabalho. Na época, estava só com a educação infantil, ia iniciar a implantação do primeiro segmento do ensino fundamental. Aí nós começamos a trabalhar juntos. Fizemos vários encontros com os professores, com os pais, interação com os alunos. E a escola, a partir do projeto da Escola da Ponte, foi assumindo também o projeto da Escola do Sentimento e culminou, em 2016, de ser certificada como uma escola inovadora e criativa da educação básica brasileira, certificação essa feita pelo Ministério da Educação. E estão lá, mesmo no meio da pandemia, aprendendo a continuar o projeto agora num nível mais online. Então, como dá certo? A Escola da Ponte, tão famosa e que foi muito criticada
Depois que passou o tempo, o próprio governo português, porque lá eles também têm, né, o que nós temos aqui no Brasil, que é o vestibular, provas de acesso ao ensino superior, e eles chegaram à conclusão que os ex-alunos da Ponte, que a Ponte é uma escola de ensino fundamental, que os ex-alunos da Ponte eram os melhores colocados nos concursos públicos e nos vestibulares para o ensino superior. E é uma escola que não tem portas nas salas, em que os alunos fazem de tudo lá. O projeto Escola do Sentimento, ele tem por base o trabalho de Pestalozzi em Yverdon. E quando nós montamos o projeto e começamos a levá-lo para as escolas, nós não conhecíamos a Escola da Ponte. Só fomos conhecer a Escola da Ponte depois que já estávamos trabalhando o projeto Escola do Sentimento. Claro que houve uma grande aproximação. Eu e os companheiros do IBEM Educa somos grandes amigos também do José Pacheco e temos aí percorrido o Brasil. Então, o IBEM Educa está ao dispor. Hoje, com a pandemia, nós estamos trabalhando basicamente online, mas continuamos a fazer os treinamentos, lançamos o nosso portal de educação à distância. Hoje são 28 cursos de qualificação, de formação disponibilizados a todos os professores, a todos os educadores e pais, porque nós sempre levamos em consideração a família nessa proposta do projeto Escola do Sentimento. Quem quiser conhecer, então, o nosso trabalho, na internet é muito simples, né? O www.ibemeduca.com.br. Já o portal da Educação à Distância com todos os cursos, é só acrescentar ibemeducaead.com.br. Mas por um ou por outro, você trafega, né? Você navega pelos dois sites com todo o seu conteúdo. Em linhas gerais, então esse é o projeto Escola do Sentimento, e nós estamos aqui à disposição das escolas, das secretarias de educação e dos professores, de forma também direta, para atender-os, então, com todo o leque de serviços que o IBEM Educa oferece a todos os educadores do nosso Brasil. É um método que proporciona a autonomia, né? E é isso que nós queremos. A Universidade autonomia com responsabilidade. Justo, com responsabilidade, né? Com moral. Porque imagina a evolução técnico-científica que nós temos hoje, né? O alto nível de tecnologia. É aquilo que Harari fala no seu livro 21 lições para o século XXI. Eu acho que Harari é um dos grandes pensadores da atualidade, né? É um professor de história, né? Historiador da Universidade de Jerusalém, se não me engano. E ele fala justamente isso. Às vezes as pessoas têm medo da inteligência artificial, que essa inteligência artificial assuma uma inteligência própria. Ele diz, não, nós temos que ter medo das pessoas que estarão conduzindo essa inteligência artificial. Porque se elas não tiverem essa moral, essa formação moral, então a minha coisa vai ficar extremamente complicada, né? Exatamente. É isso. Então essa autonomia é o que de fato nós buscamos. E volto naquela história do resultado. A gente sempre tem que se perguntar, qual o resultado? E eu lembro que, lendo, a Universidade de Coimbra, se não me falha a memória, foi incumbida de fazer uma avaliação, uma análise dos egressos da Escola da Ponte. Tá? E aí, qual não foi a surpresa quando eles concluíram que os egressos, além do vestibular, que você está dizendo, dos processos seletivos para a universidade, mas eles também se davam muito bem no mundo. Quer dizer, surfaram na pororoca? Não, definiram, né? Tem uma linha aqui moral e é isso que nós vamos estar trabalhando, e essa autonomia, a autonomia intelectual, a independência, a criticidade com moral, né? E trabalhar o poder de análise e síntese, que muitas vezes falta isso também em todo esse meio. E esse método, eu não sei se eu vou dizer que ele chega, eu acho que seria retomado, né? Porque já outros educadores trabalharam lá no século XIX, mas ele chega num momento muito importante. Bauman nos fala da modernidade líquida, essa liquidez que nos assusta, né? Nada permanece, é tudo muito, muito líquido. A gente chega naquele conceito de imanência e transcendência, né?
eu preciso ser feliz aqui, ó, a minha felicidade precisa começar e terminar aqui comigo agora, e fica difícil você trabalhar essa ideia de felicidade numa imanência, né? Então, o programa que você nos apresenta, ele traz justamente isso, essa possibilidade de trabalhar a transcendência. A felicidade transcende, e é para isso que nós queremos trabalhar na educação, para promover a felicidade, promover a paz, com justiça, com liberdade. Então, todas as reflexões fantásticas. Esse programa que você nos apresenta, eu acho sensacional, como eu disse no começo. Às vezes pode causar estranheza, que é muito diferente do modelo convencional, mas o resultado é bom, é efetivo. E aí eu termino esse momento dizendo o seguinte: até agora, o modelo convencional nos trouxe resultados importantes aí, claro, tivemos bons resultados, mas atingimos o que gostaríamos, a nossa sociedade está mais justa, está mais fraterna. Adorno nos traz um ponto, né? Ele fala que a escola tinha que ter no ponto central pedagógico dela, a importância de desbarbarizar a sociedade. Estamos desbarbarizando na maneira como nós estamos trabalhando? Então, quais os caminhos nós temos para obtermos resultados melhores? Os caminhos existem, as experiências estão aí. Nós precisamos abraçar e termos a coragem, né, de implantar essas propostas novas, porque o novo assusta. Isso é natural, não é, Marcos? É verdade, o novo sempre assusta, mas nós precisamos encarar o novo, porque se não fizermos isso, nós vamos continuar a repetir práticas que, de fato, não estão transformando a sociedade humana para melhor. Não adianta nós termos avanços científicos, tecnológicos, se aqueles que estão à frente disso continuam a fazer aí as ogivas nucleares, continuam a olhar apenas o lucro sobre o lucro. Então não adianta. Por isso que nós precisamos trabalhar a educação moral, precisamos trabalhar a mediação pacífica dos conflitos e levar então todos para a ética, a empatia, a autonomia com responsabilidade e a solidariedade. Essa é a proposta da educação moral, essa é a proposta de se trabalhar a paz e a proposta também do nosso projeto Escola do Sentimento. Perfeito. Nosso amigo José Gargaro nos traz uma questão. Qual a opinião dos senhores sobre a implantação do Plano Nacional das Escolas Cívico-Militares? Marco. Bom, minha opinião não poderia ser diferente do que eu vou falar agora. Nós somos totalmente contrários. Esse não é o caminho. Dizem que nessas escolas as crianças vão aprender disciplina, mas aprender disciplina imposta não é o verdadeiro aprendizado. O que nós precisamos fazer é que as escolas, em união com a família, consigam retomar efetivamente o trabalho educacional. Na maioria das escolas hoje, nós temos apenas professores que são passadores de conteúdos curriculares e nada mais do que isso. Eu entendo perfeitamente e sei que nós temos professores que abraçam o ensino com todo o amor, com toda a dedicação, e todos eles merecem o nosso abraço e o nosso parabéns. Mas a verdade é que a escola de hoje, ela não educa, ela não forma o cidadão para a vida e nem olha para a frente, para o futuro. Não é militarizando as escolas que nós vamos resolver isso. Eu não tenho nada contra os militares, acredito que eles têm uma missão muito importante também no nosso contexto social, mas educação cívico-militar não é o caminho. O caminho é a educação moral. Ela é a única que pode realmente renovar os nossos valores, é a única que pode transformar para melhor a nossa humanidade. Perfeito. Como dizem, o respeitar regras pode formar o sujeito correto, mas não necessariamente moral, né?
é diferente. Exato. É diferente, né? A moral tem que estar dentro de mim. O tempo está nos pegando, já estamos aqui a 1h20 conversando, olha que coisa boa, né? Mas eu só preciso comentar que para todo esse processo de sensibilização, a aproximação com a natureza ajuda muito também. Nós conhecemos algumas escolas que trazem essa proposta. Ele aprende a respeitar, né? Capra nos traz a proposta da alfabetização ecológica. Então, a observação do meio, entendendo a questão temporal das coisas, né? A importância de tudo, pode ajudar muito. Sem dúvida nenhuma, educação moral é o nosso grande propósito na atualidade, como sempre foi, né? Mas hoje muito necessário. Nós já chegamos a quase 1h30 de conversa, a sala está aí, firme e forte conosco, muito obrigado mesmo. Marcos, eu gostaria de passar a palavra para as suas considerações finais, então, por favor. Ayrton, eu quero primeiramente agradecer o convite do IESE para participar deste painel, deste evento, trabalhando o ser integral e a educação para a paz. Agradecer também a você por este bate-papo, né, que nós tivemos aqui, que foi bastante oportuno, e solicitar aos educadores, pais, responsáveis, professores, pedagogos, que parem para refletir, meditar no que estamos fazendo, das necessidades da sociedade brasileira e da sociedade humana de uma forma geral. E se estamos, de fato, atendendo essas necessidades, se estamos ouvindo as novas gerações e trabalhando as suas demandas, as suas necessidades, e se estamos no processo educacional, de fato, preparando-os moralmente para a vida. Para não assistirmos mais esse quadro de vermos empresários, autoridades públicas, políticos e demais defendendo apenas interesses pessoais ou de grupos, interesses esses nem sempre éticos, nem sempre pensando no bem coletivo. Por isso que a nossa proposta é a da educação moral, é a de sensibilização dos sentimentos, é da humanização dos ensinos e da integração entre a escola, a família e a comunidade. Nós precisamos, como lembrava o Rubem Alves, sonhar. Vamos sonhar no novo, no sonhar em fazer diferente e acreditar nos sonhos. E se tivermos que mudar alguma coisa na nossa caminhada, a coragem de fazer a mudança, de fazer essa transformação. Então é isso que nós estamos precisando. Vamos nos debruçar nas escolas que estão fazendo diferente. Vamos ver como é que elas estão fazendo, como chegaram nesse ponto e o que podemos fazer onde estamos. Não apenas na escola, mas também na família, porque os pais têm uma missão importantíssima no lar, enquanto educadores dos seus filhos, os avós, os tios, todos entrando nesse contexto, porque no fundo, todos nós somos educadores. E a educação é processo contínuo, permanente. Eu me educo para poder educar o outro. Porque a maior força da educação é o exemplo, não é o discurso, é o exemplo. Então, vamos nos educar, vamos acreditar nesse novo, abraçar o fazer diferente, com a grande finalidade de termos um mundo melhor, mais justo, mais feliz, sem as violências de toda ordem que nós estamos vivenciando. É possível? Mas é claro que é possível. Mas não esperemos que os outros façam. Precisamos também fazer a nossa parte, porque a união é que faz a força. Encerrando, eu fico então com a frase, o dito do nosso grande educador Rubem Alves. Eu sou otimista? Não, eu não sou otimista. Eu sou esperançoso.
porque o verdadeiro educador nunca perde a esperança. Meu abraço a todos do IES e todos que aqui compartilharam conosco esta live e que possamos, então, continuar, sim, os nossos trabalhos, porque somente a educação, e aqui entendendo a educação moral, pode transformar as pessoas e a humanidade. Um grande abraço a todos, meu muito obrigado. Marcos, gratidão imensa por esses momentos que você nos proporcionou. Foram grandes aprendizados e, com certeza, todos sairemos da live de hoje pensando, refletindo e, quiçá, reformulando algumas coisas, né? Isso que é importante. Muitíssimo obrigado, Marcos, pela sua disponibilidade de tempo. Nós sabemos que você tem o tempo aí precioso, contadinho, né? Ontem ainda eu estava ouvindo você em uma outra palestra e você tem uma atividade super intensa. Muito obrigado por ter encontrado esse tempo para estar aqui conosco. Meus agradecimentos a todos os que participaram, a todos os que estiveram nos sustentando nessa sala na noite de hoje. E eu quero lembrar que no domingo, dia 6 de junho, o Enepas continua, o segundo Enepas continua, né? Nós já tivemos o primeiro, viu? Para quem está tendo esse primeiro contato com o IESE, nós tivemos o primeiro Enepas, que foi até lá no Navas, né? Veio o nosso amigo querido Orson, lá da cidade de Matão, a Amanda, eu, fizemos um trabalho, a Nice, fizemos um trabalho de explanação e reflexão. Esse agora o segundo Enepas, nessa forma online. Então, dia 6 de junho, no domingo, às 6 da tarde, a Alexandra Torres, juntamente com a Nice, elas estarão desenvolvendo o tema Educação do Ser para a Vida e a Morte, uma proposta de paz. E às 19h30, o nosso companheiro José Antônio da Cruz, com o tema Proposta para uma Educação Transformadora, Ser, Fazer e Conviver. Aliás, nosso abraço a José Antônio da Cruz, ele está nos prestigiando, está aí na sala e está nos dizendo, olha aí, ó, nos educar para educar, de modo a nos tornarmos seres humanos mais humanizados. Ou seja, somos educáveis, né? Como disse Rubem Alves, nessa questão dessa confiança, somos educáveis, eduquemo-nos, tenhamos a coragem de tomar os caminhos que se nos apresentam, os caminhos novos que haverão de nos conduzir por um futuro mais justo e perfeito, por um futuro melhor. Muito obrigado e, para encerrar, nada melhor do que parafrasear Francisco de Assis, já que estamos falando de paz, né? Paz e bem a todos e a todas. Muito obrigado.